Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Neste vídeo aqui a gente vai ver um projeto de equipamentos para um CTI de 10 leitos. E a gente vai repassar cada um desses equipamentos e demonstrando, dentre as informações, os valores aproximados. A moeda que a gente escolheu foi o dólar, por ser uma moeda mais estável e que vai fazer pouca diferença dependendo da ocasião que você estiver assistindo esse vídeo. Vamos repassar aqui pelo primeiro equipamento. As bombas de infusão de fármacos. Geralmente as instituições comodatam este tipo de equipamento, principalmente pela viabilidade de manter um contrato atrelado ao consumo de insumos. Porém, outras instituições acabam adquirindo bombas, geralmente, que consomem equipos universais, para dar flexibilidade para a compra de qualquer um dos equipos. O preço unitário em dólar gira em torno dos $1.000 e a quantidade para um CTI de 10 leitos seria no mínimo 45 unidades. O outro equipamento, ali ao ladinho das bombas de infusão de fármacos, são as bombas de dieta. O preço unitário em dólar dessas bombas gira em torno de $900. A RDC7 não exige uma quantidade mínima para essas bombas especificamente, mas a gente sugere uma quantidade de 8 para um CTI de 10 leitos. Sim. E da mesma forma que as bombas de infusão de fármacos podem ser comodatadas, as de dieta também. O próximo equipamento ali, muito importante, o ventilador pulmonar. A RDC7 exige um equipamento para cada 2 leitos, com um reserva operacional para cada 5 leitos. Isso totaliza 70% da quantidade de leitos, ou seja, para um CTI de 10 leitos, você precisa ter no mínimo, segundo a RDC7, 7 unidades desse equipamento. O valor em dólar gira em torno dos $15.000. Juntinho dos ventiladores pulmonares, você vai precisar também das válvulas de ar e O2. E vai depender da configuração do ventilador pulmonar que você adquirir, certo? Então, se você adquire ventiladores pulmonares a turbina, você não vai precisar da válvula de ar comprimido. O próximo equipamento é o ventilador pulmonar de transporte. O preço unitário em dólar gira em torno dos $15.500. A quantidade exigida para um CTI de 10 leitos é de uma unidade desse equipamento. Esse equipamento então vai ser utilizado ali para os transportes de pacientes internos, geralmente para fazer exames de tomografia ou raio-x na sala. E chegamos aqui ao monitor multiparâmetro. A configuração sugerida aqui nesse vídeo é que ele tenha no mínimo SpO2, BPM, ECG, temperatura, pressão não invasiva e pressão invasiva. A RDC exige um equipamento para cada 10 leitos e um reserva operacional para cada 5 leitos. Nessa apresentação a gente está sugerindo 10 unidades dele, justamente porque aqui nós estamos sugerindo a aquisição de 2 monitores que incluam a capnografia, que segundo a RDC7 são necessários um para cada 5 leitos. Então, dois desses monitores precisam ter SpO2, BPM, ECG, temperatura, pressão não invasiva, pressão invasiva e capnografia. O valor unitário desse monitor é de $6.250, enquanto o valor unitário do monitor convencional, com todos os parâmetros e sem a capnografia, gira em torno dos $4.000. Certo? Então a nossa sugestão é adquirir 12 monitores, sendo 10 unidades sem a capnografia e 2 unidades incluindo
a capnografia, além do SpO2, BPM, ECG, temperatura, pressão não invasiva e pressão invasiva, certo? Além desses 12 monitores necessários para o CTI de 10 leitos, a gente precisa ter um monitor de transporte. E esse monitor de transporte ele precisa ser adaptável e configurado para transporte, ou seja, ele tem que ser adaptável às marcas de transporte e precisa ter os parâmetros básicos, SpO2, BPM, ECG, temperatura, PNI, PI e capnografia, certo? E o valor dele gira em torno dos 6.250 dólares, certo? Muita gente deve estar se perguntando por que a gente está considerando a pressão invasiva como um parâmetro básico. Na verdade, na realidade dos CTIs atuais e os CTIs de atendimento a alta complexidade, é importante que todos os monitores tenham pressão invasiva e é importante que a gente considere a pressão invasiva como um parâmetro básico. Vamos para o próximo equipamento, é o cardioversor. A RDC 7 exige um cardioversor a cada 5 leitos, portanto a gente precisa ter 2 unidades de cardioversor. O preço unitário em dólar é de 5.825. E na mesma quantidade dos cardioversores, a gente precisa ter os carrinhos de parada ou os carrinhos de emergência, como são conhecidos em alguns lugares. O preço unitário em dólar pode girar em torno de 625 e são necessárias 2 unidades, assim como os cardioversores. O carrinho de transporte ele precisa ter suporte para bala e ele precisa vir acompanhado da tábua de massagem cardíaca. Muito importante, pessoal. O próximo equipamento é o eletrocardiógrafo, que pode custar em torno dos 1.732 dólares e 85 centavos. Esse valor não considera o carrinho de transporte, né, para a movimentação do aparelho, uma vez que algumas instituições optam por confeccionar os seus próprios carrinhos. O valor com o carrinho pode girar em torno dos 2.500 dólares. A quantidade para 10 leitos é de 1 unidade, segundo o que exige a RDC 7. O próximo equipamento aqui, o aparelho de ultrassom. Esse equipamento, o valor pode variar muito dependendo das configurações exigidas e dependendo das características que o CTI a ser projetado vai atender. O preço unitário em dólar é 48 mil dólares e são necessárias 1 unidade apenas para um CTI de 10 leitos, certo? Outro equipamento que também precisa de apenas 1 unidade para um CTI de 10 leitos é o raio-x móvel. Esse equipamento pode custar em torno de 37 mil dólares. Lembrando que o aparelho de raio-x ele pode ser analógico ou pode ser digital. Nas configurações onde o aparelho é digital, deve ser adquirida junto a placa detectora que vai enviar os exames realizados no aparelho direto para um sistema PACS. Caso onde a instituição não utilize o sistema PACS, é necessário utilizar o sistema CR. A RDC 7 exige uma maca de transporte. É interessante que essa maca de transporte ela sustente um peso pelo menos equivalente a 250 quilos, né? E o preço unitário deve ser em torno ali dos 3.500 dólares. É um equipamento que os valores variam bastante dependendo da época em que vai ser comprado. As cadeiras de rodas para transporte e banho, ambas custam em torno ali dos 325 dólares. E a RDC 7 não cita nenhum número mínimo de cadeiras, mas a gente sugere aqui que sejam adquiridas pelo menos 2 unidades das cadeiras de rodas e 1 unidade de cadeira de banho. Existem no mercado, né, ressaltando aqui, cadeiras de rodas e cadeiras de banho moderníssimas e que vale a pena avaliar.
O cilindro transportável de oxigênio, assim como as bombas de infusão e as bombas de dieta citadas lá no início, são equipamentos que podem ser utilizados de comodato para adquirir. Né? E a RDC7 não exige uma quantidade mínima, mas a gente sugere uma quantidade entre 4 e 5 balas de oxigênio. Os fluxômetros de oxigênio e ar comprimido, o preço unitário em dólar gira em torno dos 8 dólares e 70 centavos, e a quantidade para 10 leitos, apesar da RDC7 não fazer uma exigência quanto às quantidades, a gente sugere que sejam adquiridos para esse CTI nessa configuração 6 fluxômetros de oxigênio e 6 fluxômetros de ar comprimido. Um indicador de oxigênio, o preço unitário em dólar é 2 dólares e 75 centavos e a sugestão para aquisição são de 6 unidades. O vacômetro, né, que é o equipamento a ser ligado no vácuo estrutural, né, da estrutura estabelecida para o sistema de vácuo, custa ali em torno de 21 dólares e 25 centavos. Em situações onde não há uma estrutura de vácuo ou se pretende adquirir uma contingência para falhas no vácuo, é interessante que sejam adquiridos também equipamento de vácuo portátil. A gente vai ver sobre ele mais para frente aqui nessa mesma apresentação. O reanimador manual custa em torno de 175 dólares e para uma quantidade de 10 leitos são necessárias adquirir 15 unidades. A RDC7 exige uma unidade para cada leito, com reserva operacional de 1 para cada 2 leitos. As máquinas de hemodiálise, também importantes para os CTIs de alta complexidade. A RDC7 não faz uma exigência sobre uma quantidade mínima, cita apenas que é necessário haver. E uma máquina de hemodiálise custa em torno de 12 mil dólares. A gente faz uma sugestão aqui de uma máquina de hemodiálise para um CTI de 10 leitos, mas depende muito da configuração e a complexidade do CTI que a gente está projetando. Junto às máquinas de hemodiálise, é importante adquirir osmoses portáteis, né, para produção de água que vai ser consumida ali durante o tratamento de hemodiálise. Existem também, e está sendo mais comumente utilizado, as máquinas de hemodiálise para tratamento intensivo. Então, é interessante que se avalie a possibilidade de, além da máquina de hemodiálise convencional, adquirir uma máquina de hemodiálise para tratamento intensivo. A máquina de hemodiálise para tratamento intensivo ela expõe menos o paciente e ela faz o tratamento de forma contínua e de forma a agredir menos o paciente. Um outro equipamento importante é o gerador de marca-passo, que custa ali em torno de 2.350 dólares. O eletrocautério, a RDC7 não faz nenhuma exigência quanto à quantidade mínima de aparelhos, mas é interessante que se tenha pelo menos um aparelho. E o valor é em torno de 7.500 dólares. O aspirador cirúrgico portátil, o preço unitário dele é em torno de 1.608 dólares. A RDC7 não exige uma quantidade, na verdade a RDC7 exige a quantidade mínima de um aspirador cirúrgico portátil por unidade de tratamento intensivo, porém pode-se avaliar a necessidade de se adquirir mais em contingência para caso falte o vácuo da estrutura, né, o vácuo da parede, como a gente fala. O foco cirúrgico portátil é um equipamento de suma importância também. RDC7 exige um aparelho por unidade de tratamento intensivo, porém, assim como um aspirador cirúrgico portátil, é necessário fazer uma avaliação para
aquisição de um outro em contingência ou um outro para atendimento da demanda. O preço unitário em dólar gira em torno de US$ 3.000, dependendo ali dos recursos que o foco cirúrgico portátil tiver. Os aparelhos de pressão e estetoscópios, o preço unitário em dólar do conjunto é em torno de US$ 14. A RDC 7 não cita os aparelhos, porém é interessante que se tenha ali para além dos equipamentos de suporte à vida, né? Como são parâmetros que são apresentados nos monitores multiparâmetros, talvez em alguns casos não se vê a necessidade, mas a gente considera aqui que é importante haver sim, mesmo não citado na RDC, para situações específicas nos quais esses aparelhos possam ser utilizados. O otoscópio e o oftalmoscópio, a RDC7 cita que deve haver uma quantidade mínima de um otoscópio e um oftalmoscópio por CTI, e o custo, o preço unitário do conjunto gira em torno de US$ 74. Os laringoscópios, né? Aqui na foto a gente vê um laringoscópio digital, um videolaringoscópio, porém ainda é muito utilizado o laringo analógico. O preço aqui é de um laringo de um videolaringoscópio que pode custar em torno ali dos US$ 150. A quantidade para um CTI de 10 leitos é de 3 unidades. E para fechar, a cama eletrônica, né? A cama tão necessária. É interessante que essa cama tenha uma capacidade de peso superior a 250 quilos. A cama pode ser equipada com diversos recursos, entre eles balança, gaveta para realização de aparelhos de raio-x, para realização de exames de raio-x no leito. O colchão pode ser de diversos modelos, né, de forma vai atender a característica do paciente que vai ser atendido por aquele CTI. E o preço unitário citado aqui é de uma cama básica, que suporta 250 quilos e que pode custar em torno dos US$ 3.000. A quantidade para um CTI de 10 leitos é de 10 unidades, porém é aconselhável que se compre uma cama a mais para ficar de reserva caso uma das camas dê problemas no leito. E é isso, pessoal. Aqui a gente repassou rápido sobre alguns equipamentos básicos que compõem um CTI adulto. É claro que existem diversas configurações, configurações onde incluem estativas e outros equipamentos, mas aqui a gente repassou sobre os principais e os mais necessários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Dê um like aí, pessoal. Um abraço, até mais.